Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar como engajar uma equipe. Aí você vai falar assim, por que é tão importante engajar uma equipe? Gente, foi feita uma pesquisa com 400 mil funcionários de 258 organizações nos Estados Unidos, onde eles mostraram que as empresas que têm funcionários engajados e motivados a trabalhar produzem 78% a mais e tem 48% a mais de rentabilidade por ano. O número é interessante, né, gente? Faz sentido, então, engajar uma equipe? Ó, sem falar numa outra coisa que essa pesquisa chegou à conclusão, que cada funcionário desmotivado, descomprometido, ele representa 10 mil dólares de perca financeira ao longo do ano. No final do ano, ele custa mais caro para a empresa 10 mil dólares. Se você pensar no mundo corporativo, isso é considerável. Por isso, a importância de você engajar e motivar a tua equipe, ter uma equipe envolvida nos seus projetos e nos seus desafios. Aí você vai falar assim, mas como fazer isso, né, Beth? Eu com tantas atividades, com tantas ações administrativas, um monte de coisa para ser feito, eu ainda preciso me preocupar com esse clima organizacional, com esse ambiente dentro da minha equipe? Sim, é fundamental. Na realidade, isso representa grande parte do teu trabalho. Sabe a lei do Pareto, 80-20? Isso aí representa 20% da atividade que você precisa realizar, que vai entregar 80% do seu resultado. É isso mesmo. E aí você fala, tá, e quais são os caminhos da pedra para isso? Eu vou compartilhar com vocês 6 passos que pode ajudar vocês a envolver e engajar a tua equipe nos projetos. São características que essa pesquisa trouxe, no qual ela diz o seguinte: seguindo essas trilhas, o colaborador fica mais motivado e engajado de estar trabalhando com você. Certo? Vamos lá? Primeiro passo, criar um ambiente de confiança. A sua equipe precisa entender que ela trabalha num ambiente onde ela pode confiar em você como gestores e nos seus pares, nos seus colegas de trabalho. O gestor tem que ser a pessoa que ela fala assim, nossa, se acontecer alguma coisa eu posso contar com ele. Ela tem que ter a nítida certeza de que se ela cometer algum erro, alguma coisa, ela vai poder contar com o gestor dela. E aí é importante você estar atento a isso. E aí você pode até me perguntar, mas como saber se a minha equipe confia ou não em mim, né? Fique atento a alguns detalhes. Eu vou te dar uma dica aqui. A sua equipe traz para você as más notícias do mesmo jeito que ela traz as boas? Ela conta com a mesma naturalidade e com o mesmo entusiasmo uma coisa da outra? Ela vira para você, nossa, olha, bati essa meta. E comemora e fala assim, nossa, fiz uma merda, preciso da tua ajuda. Da mesma forma, com a mesma tranquilidade. Se ela faz isso, você já está aí um passo na frente. Porque quer dizer que a tua equipe realmente confia em você. Segundo passo, criar a prática do feedback dentro da sua equipe, dentro da sua organização. É importantíssimo você aplicar feedbacks na sua equipe de correção, de desenvolvimento, de reconhecimento. A equipe precisa saber que ela está no caminho certo ou está errado. E ela só consegue isso, o colaborador só entende isso quando você aplica feedback. E é importante criar isso como hábito, como prática, para que o feedback não seja aquele monstro que todo mundo tem medo. Quando alguém fala assim, olha, preciso falar com você, o pessoal, nossa, vai um feedback. Não, tem que ser um feedback, algo que orienta, algo que mostra para você o realmente, ele vai falar, nossa, vou sair de lá com insight novo. Seja bom ou ruim, mas ele sabe que vai aprender alguma coisa. E aí, pensa sempre o seguinte, que o feedback não é referente à pessoa, e sim referente a fatos e dados. Então, cuide disso. Terceiro passo, metas. A sua equipe precisa saber conhecer as metas com clareza.
Você tem que divulgar metas claras. Eles têm que saber para onde eles estão caminhando. Eles têm que saber qual é a direção que eles têm que seguir aquela jornada. Qual é o objetivo que vocês têm. Vocês querem ser mais um no meio da multidão ou vocês querem se tornar referência? Para se tornar referência, precisa de fazer o quê? Quais são as entregas que se espera da sua equipe? Vocês representam quanto dentro do contexto que vocês estão inseridos? A sua equipe precisa entender que a meta se justifica. E em quanto tempo eles têm que trazer o que cada um tem que contribuir para que aquela meta seja entregue. Então as metas têm que ser feitas de forma muito clara, certo? Então nós falamos até agora de 3 passos. Nós falamos de criar um ambiente de confiança, falei de criar a prática de feedback com a tua equipe, que é fundamental. Falei de você poder ter metas claras, a sua equipe saber qual é a direção que ela tem que seguir, qual o caminho ela tem que fazer. Vamos aí para o quarto passo em caminho de você engajar a tua equipe e chegar aí, ter uma equipe comprometida, né? Quarto passo é conhecer a sua equipe, conhecer os colaboradores que trabalham com você, conhecer as pessoas que fazem parte do seu time. Porque nunca se esqueça, um time, uma empresa, são feitos de pessoas. Então você precisa conhecer essas pessoas para saber como direcionar cada uma. Cada um tem um perfil diferente, cada um entende as coisas de um prisma diferente, cada um vem de uma realidade diferente. Muitas vezes, quando você não conhece ninguém e se você usar um discurso para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, se você virar assim, eu tinha o hábito muito de usar a expressão assim, nossa, vocês querem me derrubar. Nossa, se você falasse isso para um colaborador meu, todo mundo saberia o que eu queria dizer com isso. Que a gente não estava no caminho certo, que a gente estava se direcionando. Porém, eu tinha colaborador que se eu falasse isso, ele entendia o gatilho e já sabia exatamente o que precisava ser feito. Eu tinha outros que se eu falasse, poxa, você quer me derrubar? Ele se sentia ofendido, porque ele tinha feito o máximo dele ali e aquela expressão desmotivava mais ele do que motivava. Então eu precisava trazer ele de outra forma. Eu precisava dizer, você já pensou em fazer isso de uma forma diferente? Você já testou outro resultado? Então, quando você conhece a tua equipe, você conhece as mazelas, de que forma aquelas pessoas vivem e como elas entendem o mundo, você aprende a ser mais assertivo na forma de pedir, na forma de aplicar feedback, na forma de envolver aquela pessoa dentro de um contexto. Então, é muito importante conhecer a sua equipe. Quando a gente fala assim, eu só conheço o outro quando eu também me conheço. A gente precisa fazer esse exercício de autoconhecimento. Mas é fundamental conhecer o teu colaborador. Quinto passo, elogiar e reconhecer os belos resultados. Aí você vai falar para mim assim, poxa, Beth, mas assim, é obrigação da equipe entregar o resultado. Concordo com você, tanto é que elogio e reconhecimento não tem que ser feito por qualquer coisa e se tornar uma banalidade. Ele tem que simplesmente se justificar. Então, quando a tua equipe, você deu uma meta X e a sua equipe superou aquela meta, ou você tinha um trabalho com prazo X para entregar e você entregou ele muito mais rápido do que você se esperava, a sua equipe precisa ser reconhecida. Ela precisa entender que o trabalho que ela realizou naquele momento fez toda a diferença. É a mesma coisa quando você tem uma equipe que atende um cliente direto e o seu colaborador faz alguma coisa que foge do contexto do que ele tem que fazer e um cliente elogia, por que esse elogio não vai chegar até ele? Esse elogio precisa chegar até esse colaborador. É importantíssimo que isso aconteça. Por isso, você também não pode banalizar qualquer coisa, você está elogiando, não. O que faz parte do trabalho de cada um faz parte do trabalho de cada um. Só que quando as coisas forem feitas de forma diferente, com maestria, você se propôs a fazer uma atividade que não está dentro do contexto e todo mundo se envolveu, vale a pena reconhecer, elogiar aquela atitude, até porque ela pode se tornar recorrente, repetir outras vezes, sem você ter muito trabalho para fazer gestão disso daí.
Sexto passo, mostrar oportunidades de crescimento. É importante você mostrar oportunidades de desenvolvimento daquela pessoa. Aí você vai falar assim, poxa, Beth, mas meu departamento eu não tenho poder de promover ninguém, eu não tenho poder de desenvolver ninguém. Quando você conhece o seu time, você sabe aonde cada um quer chegar, para que caminho eles querem trilhar. E quando você mostra a oportunidade dele se desenvolver, o que ele precisa fazer para crescer, para buscar novos horizontes, você está o direcionando. E isso motiva ele a fazer mais. Muitas vezes, você precisa desenvolver o teu colaborador, mesmo sabendo que você pode perdê-lo. Eu tinha o hábito de dizer para minhas equipes o seguinte, olha, eu adoro que todo mundo seja promovido, porque eu não gosto muito de trabalhar. Aí, se vocês forem promovidos para as outras áreas e eu tiver alguém promovido em cada departamento diferente, eu trabalho menos. Basta eu pegar o telefone, ligar e pedir um favor. Porque você precisa se relacionar com outras pessoas. Então, você vai falar assim, poxa, Beth, mas meu departamento, as pessoas dificilmente são promovidas. E você foi já entender por que dificilmente as pessoas são promovidas no teu departamento? Eu lembro que certa vez, a última empresa que eu trabalhei, tinha um departamento que ninguém da minha área saía para esse departamento. Primeiro porque era uma área de segurança da informação muito complexa e meu colaborador era um outro cenário e ninguém saía para essa área. Eu tinha uma gestora, uma supervisora que ela fazia direito e o sonho dela era ir parar nesse departamento. Um belo dia surgiu uma vaga e ela não era elegível à vaga. Com certeza não. E eu fui pedir ajuda do RH. Eu falei assim, deixa ela participar do processo e transfere para as pessoas, para os gestores, seja muito claro que ela está participando do processo, mas só para ela entender o que ela precisa desenvolver para que quando ela for elegível a uma oportunidade, ela está pronta para viver esse momento. E as minhas boas relações com a RH me permitiu que fizesse isso. Expliquei para ela que ela não estava indo concorrer para uma vaga efetiva, porque ela não teria condição de assumir aquela vaga, mas ela estaria se desenvolvendo para aquele processo no futuro, quando a gente tivesse oportunidade para concorrer àquela vaga. Só que eu falei para ela o seguinte, vá para esse processo seletivo como se fosse você tivesse todas as chances de assumir uma dessas vagas. E ela foi. Surpreendentemente, ela chegou até, o processo foi seguindo, ela foi passando pelas etapas, e aí o meu acordo com a pessoa do RH é que se em alguma etapa ela barrasse e ela não passasse, que ela fosse reprovada, para que a gente pudesse mostrar para ela onde ela precisava se desenvolver. Só que ela chegou à entrevista com o gerente da área. E ao chegar à entrevista com o gerente da área, ele se encantou com ela. E aí ele procurou o RH e falou, o que eu preciso de fazer para que eu possa contratar essa colaboradora para o meu departamento? Qual é o escopo da vaga que eu tenho que mudar para que ela seja elegível para esse departamento? Vou dizer para vocês que ela foi a primeira pessoa a entrar nesse departamento, mas depois disso eu já tive 3 gestores que também foram promovidos para o mesmo departamento. Porque eles entenderam que na minha área também tinha gente capaz para aquele departamento, que eles entendiam que tinha que trazer gente do mercado com outras qualidades. Então, nós como gestores também precisamos ter um olhar amplo do negócio e mostrar que existem outras possibilidades. Quando você conhece a tua equipe, você sabe que a tua equipe é capaz de outras oportunidades. Então, assim, mostrar oportunidades de crescimento, muitas vezes é você criar essas oportunidades de crescimento dentro da sua organização. Frente a isso, nós estamos olhando aqui para 6 passos de como fazer com que a tua equipe seja extremamente engajada e envolvida com o seu propósito dentro da empresa. Muitas vezes, nem o nosso colaborador sabe o que motiva e o que envolve num propósito. Ele quer estar simplesmente cumprindo tabela. Só que ele precisa ter o sentimento de pertencimento. E quando ele pertence a uma comunidade, a um movimento,
Gente, você tem um colaborador que vai te entregar muito mais. A gente vê isso acontecendo nas redes sociais. Quantas pessoas estão ali querendo participar de um movimento, de um grupo? Quantos grupos de WhatsApp a gente participa? Então, olha para a tua equipe como se fosse o seu negócio e entende o seguinte: como eu posso engajar a minha equipe e fazer o melhor ambiente dentro dessa equipe? Pensa o seguinte, é o que eu falei lá atrás. O colaborador motivado, ele produz 78% a mais. Ele tem 48% a mais de rentabilidade. Você já pensou o seu departamento gerando esse lucro para a empresa que você trabalha? Então, dedique o seu tempo em envolver e engajar a tua equipe. Eu dei para vocês aqui 6 passos que vocês podem construir para que isso aconteça. Eu vou até repetir para ficar fresquinho na tua cabeça. Crie um ambiente de confiança, onde todo mundo queira trabalhar, se sinta tranquilo e em paz trabalhando nesse ambiente, onde ele acha que ninguém vai puxar o tapete dele. Passe a criar a prática do feedback. Eu sei que dar feedback não é fácil, dá trabalho, gasta tempo, mas talvez é o tempo mais bem investido que você pode ter junto à sua equipe. Então crie essa rotina, coloque o feedback na tua agenda, não abra mão desse tempo, ele é fundamental. Transmita as metas com a tua equipe de forma muito clara, envolvendo todo mundo e fazendo que eles entendam a importância daquela meta, o porquê que vocês precisam atingir aquela meta, qual é o desejo da empresa e qual é o seu como time. Eu sempre trabalhei com 2 metas com o meu time. A meta que a empresa me dava e a meta que eu e o meu time tínhamos capacidade de entregar, porque a gente não queria ser mais um na multidão. E você, quer ser o que com a tua equipe? Conheça seus colaboradores, aprenda a conhecer eles de forma individual, que você vai descobrir qual é a melhor maneira de pedir alguma coisa para cada um, qual é a melhor maneira de aplicar o feedback em cada um e tirar de cada pessoa o seu melhor. Elogie e reconheça os bons resultados, os resultados que realmente fazem diferença. Então, não perca essa oportunidade. Mostre ou crie oportunidades de crescimento dentro da sua equipe, ou desenvolva o teu colaborador para que ele voe e seja feliz. Você vai ter certeza de uma coisa, que enquanto ele estiver contigo, ele vai te entregar o melhor dele. Gostou desse conteúdo, pessoal? Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Olha, se inscreva aqui no canal, vai ter vários outros conteúdos desse tipo, ou divulgue para as outras pessoas esse conteúdo, encaminhe. Vamos compartilhar para que a gente tenha líderes mais felizes e que desenvolva mais pessoas. Até o próximo vídeo!